Capítulo 11. Os Três Reinos. Metempsicose. Pergunta número 611. O fato de ser comum a origem do princípio inteligente dos seres vivos não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter uma mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, não há mais relação com seu estado primitivo e não é mais alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, há somente de animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e o instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, logo, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. 612. O espírito que anima o corpo de um homem poderia encarnar-se no animal? Isso seria retroceder e o espírito não retrocede. O rio não remonta à nascente. Ver questão 118. 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não seria o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras. Mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem alterou a sua natureza. A metempsicose seria verdadeira se a ela aliássemos a progressão da alma de um estado inferior a um estado superior, progressivamente realizando os estágios de desenvolvimento que transformam sua natureza. No entanto, é falsa no sentido da transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de um retrocesso ou de fusão. Ora, essa fusão não poderia ocorrer entre seres corporais de duas espécies, o que é um indício de que elas se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve ocorrer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternadamente, resultaria uma identidade de natureza que se traduziria pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos está fundamentada, ao contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe concedeu para o seu avanço. Seja como for, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e os homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Portanto, os argumentos são antes a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta e ele pode fazer, a esse respeito, apenas suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não sabem podem tecer opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma forma com relação ao que existe entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito chega ao período humano apenas após ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais que formariam, assim, os primeiros elos da cadeia de seres pensantes. O segundo está mais de acordo com a dignidade do homem e pode se resumir como segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras por meio de uma cadeia progressiva. Assim, o espírito da ostra não se torna, sucessivamente, do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um de seus indivíduos retira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição de seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo-a à massa após a morte. Os mundos mais avançados que o nosso, ver questão 188, são formados por raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de evolução dos homens de que são auxiliares, mas que não procedem em absoluto dos da Terra, espiritualmente falando.
Não é o mesmo com o homem. Do ponto de vista físico, ele forma evidentemente um elo da cadeia de seres vivos, mas do ponto de vista moral, entre o animal e o homem há solução de continuidade. O homem possui a sua própria alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo que conserva sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Ele é formado do princípio inteligente individualizado? É um mistério que seria inútil procurar desvendar e sobre o qual, como temos dito, só podemos construir sistemas. O que é constante e o que ressalta igualmente ao raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de evoluir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, constitui, repetimos, parte dos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso adiantamento e sobre os quais seria inútil deter-se.